Paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Tiago Porto e estou gravando essa mensagem só para trazer mais uma palavra de Deus ao teu coração. Convido você que pode, pegue a sua Bíblia Sagrada e abra hoje comigo no Antigo Testamento, livro de 2 Samuel, capítulo 23, amém? Vamos ler aqui o texto dos versículos 11 e 12, amém? Para quem não sabe, esse é o texto que fala dos valentes de Davi. Davi ele teve muitos amigos, podemos usar a melhor palavra que se encaixa aqui, porque estes homens eles foram muito leais, eles foram muito amigos, amigo no sentido mais puro da palavra, amém? E até mesmo eu quero começar essa mensagem falando para você, valorize os teus amigos. Amém? Valorize as pessoas que Deus colocou à sua volta. Amém? Davi não teria chegado tão longe se não fosse por estes valentes que estavam ao seu lado. Amém? Era um grupo de 30, né? E entre os 30 se destacava 3, né? Que eram formidáveis na batalha, homens de guerra, homens valentes, que ajudaram muito Davi na vitória contra os inimigos. Amém? E é muito importante, amém? A Bíblia fala que a gente tem que fazer sim, né? O bem àqueles que a gente não conhece, que não pode retribuir. Mas, amados, se você pode retribuir aqueles que estão ao seu lado, retribua, sabe? Ore por eles, abençoe a vida dos teus amigos, amém? Dê valor, considere bastante eles, amém? Dê valor aos teus amigos, porque, olha, Deus colocou pessoas maravilhosas à tua volta, tá bom? Então, o Espírito Santo começa a mensagem já falando sobre esses amigos de Davi. Mas eu quero entrar no texto bíblico com você. Amém? 2 Samuel 23, versos 11 e em diante. Vamos ler aqui o verso 11 e o 12. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, ou seja, um campo cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Verso 12, ele pôs-se no meio daquele terreno, ou seja, Samá se pôs no meio daquele terreno, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Amém? Somente até aqui, o verso 11 e 12, se formos falar, né, dos valentes de Davi, de todos os valentes de Davi, a gente passaria o dia todo aqui e não terminaria, mas hoje a mensagem está aqui e eu convido você que pode, fecha os teus olhos, liga o teu pensamento, o teu coração no trono da graça, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, na tua presença neste momento, Pai, nós nos colocamos em oração. Eu te agradeço, Deus, pela grande oportunidade que o Senhor me dá, Senhor, de estar na tua presença, que o Senhor concede de estar, meu Pai, diante de Ti, diante da Tua Palavra. Pai, eu quero agradecer ao Senhor, meu Pai, por cada vida que me ouve, que me assiste, Pai, que ora comigo neste momento. Pai, fala conosco, pois nós somos totalmente, completamente dependentes da Tua graça. Por isso nós oramos, Pai. Sempre oramos antes de meditarmos na Bíblia, sempre oramos antes de meditar, meu Pai, nas Tuas palavras, porque nós somos dependentes do Teu Espírito, Pai. Fala, pois, agora, fortalece cada vida, cada coração, abençoa, meu Deus. Pai, que aonde quer que este vídeo esteja sendo reproduzido, que a Tua presença, Pai, venha ser derramada sobre este lugar, sobre o ambiente, que o Senhor, meu Deus, glorifique o Teu nome, Pai. Eu peço a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, glorifica Teu nome, abençoa o Teu povo, Pai, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amados? Louvado seja Deus. Amém. O Senhor me concede a graça de estar aqui. Amém? Para quem não sabe, esse lugar arborizado que eu estou aqui é o meu local de trabalho. Amém? Na hora do meu intervalo, eu aproveito sempre para meditar na palavra e para estar gravando para você essa mensagem de edificação, de fortalecimento. Amém? Esse canal, na verdade, ele não tem outra finalidade a não ser promover a edificação do corpo de Cristo, abençoar a igreja do Senhor. Amém? Eu quero desde já louvar a Deus por sua vida, você, meu irmão, que está comigo há muito tempo, né? Já são alguns anos aí gravando toda semana, toda segunda-feira um vídeo novo, uma mensagem nova, e eu agradeço todos os irmãos que oram por mim, que me acompanham, amém?
os que me acompanham recentemente, eu agradeço. Quero louvar a Deus pelo meu ministério, pela igreja que me abraçou, que me acolhe, que me ajuda, a Igreja Apostólica Nova Vida. Deus abençoe Bispo José Aprígio, Deus abençoe Bispa Damares Sá, Deus abençoe cada pastor, cada obreiro deste ministério maravilhoso que sempre estão intercedendo por nós, pela minha casa, pela minha família. Eu agradeço, amém? Eu louvo a Deus também pela vida da minha esposa, que está sempre assistindo aí a mensagem, que está sempre me acompanhando, meus filhos também, amém? Deus abençoe Andresa Batista, meu amor, Deus abençoe vocês, meus filhos, amém? Richard Miguel, Brian Henrique, Arthur Moisés, Tutu, sempre assiste também junto com os irmãos, me dando uma força, né? E o meu bebê também, Deus abençoe Noah, papai te ama muito, amém? Glória a Deus. Agora, sem delongas, quero entrar com você, amém, nessa passagem. Amados, a Bíblia diz que Israel tinha um inimigo terrível chamado filisteus. Talvez você já ouviu falar muito dos filisteus aí na igreja, em meio às pregações, porque os filisteus eram um povo que estava sempre pelejando contra Israel. E na verdade, o próprio Golias, né, aquele gigante de Gate, ele era um filisteu, né? Então os filisteus sempre estavam ali combatendo Israel, eles queriam o espaço de Israel, eles queriam dominar Israel, eles queriam as terras de Israel, eles queriam os frutos de Israel. E Deus levantou muitos juízes, inclusive, para combater os filisteus, para defender Israel, como Sansão, eu acho que um dos mais famosos, né, personagens bíblicos, juiz, que foi ali um defensor de Israel, um combatente contra os filisteus. Mas Davi, ele e os seus valentes, eles sobrepujaram todos os que vieram antes dele, né? Amados, no Novo Testamento a Bíblia fala que o nosso inimigo não é carne e sangue. Eu não sei se você conhece esse versículo que se encontra lá no capítulo 6 de Efésios. A Bíblia fala ali a partir do versículo 10, né, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta, né, na versão de hoje diz bem claro, a nossa luta não é contra seres humanos. Antes, a nossa luta é contra principados e potestade, contra hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. Aleluia! A nossa luta é contra Satanás e seus demônios. Amém? O que é principado, potestade? O que é hoste, pastor? Principado. Amado, assim como no céu existe anjo, arcanjo, querubim, serafim, existe uma hierarquia, existem várias classes de anjos. No inferno também existem várias classes de demônios, se você não sabia. Principado é um tipo, potestade é outro, e assim um vai ser um maior que o outro. Principado, potestade, quando a Bíblia fala de hostes, está falando de legiões de demônios, né? Se você ler o Evangelho, você vai ver pessoas que tinham legiões no seu próprio corpo, ou seja, os demônios, quando conseguem entrar numa pessoa, é uma vitória para eles. E eles, quanto mais demônios ocupam um corpo, é uma vitória maior para o reino das trevas, para o império das trevas. Então a nossa luta está bem claro na Bíblia, tem que ser contra Satanás e os seus demônios. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, saiba disso. Amém? Você pode estar sendo perseguido no teu trabalho, você pode ter gente que não gosta de você, tem gente que você até sabe que está fazendo mal para você, mas a tua luta não é contra essa pessoa, não. A tua luta é contra o inimigo, é contra Satanás e os demônios, amém? Como assim, pastor? Eu não devo, eu não devo gostar dessa pessoa que faz mal para mim, eu não tenho que tomar cuidado. Você tem que tomar todos os cuidados, sim, contra a malícia do ser humano, sim. Mas você tem que entender que Satanás é o inimigo, amém? A prova, amados, que Satanás é a origem de todo o mal nesse mundo é que quando ele for aprisionado, a gente vai ler isso lá no livro de Apocalipse, quando ele for aprisionado, né, ao fim, né, do reinado dos 7 anos da grande tribulação na terra, a derrota final do anticristo, do falso profeta, a Bíblia mostra que um anjo muito forte e poderoso vai prender Satanás. Ele vai ficar preso por 1000 anos. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus então vai iniciar um reino milenar na terra. E a Bíblia diz que não vai haver morte. A Bíblia diz que um homem com 100 anos vai ser considerado jovem, porque já não vai haver pestes, doenças, maldade. A Bíblia não mostra isso acontecendo, por quê? Porque a raiz do mal é o diabo.
A raiz do mal é o diabo, o tentador vai estar preso, então não vai ter mais tentação na terra. Então, amados, nós temos que entender que quando uma pessoa ruim que está se levantando para nos prejudicar, para nos ferir, para atacar nossa família, não é a pessoa, é o inimigo, amém? Então, em nome de Jesus, saiba que o teu inimigo é Satanás e os demônios, amém? E eu quero dizer para você, meu querido, que o Senhor colocou você num lugar abençoado, assim como Israel é uma herança do Senhor, amém? Você tem uma herança do Senhor que é a sua casa, a sua família. E eu quero dizer para você, assim como Samar, ele não fugiu como muitos israelitas fugiram. Ele falou, não, este pedaço de terra é herança do Senhor. Não é só o campo de lentilhas, amém? Não é só o campo de lentilhas, ele estava defendendo uma herança do Senhor. E assim manda dizer o Espírito Santo para você, aleluia. O Espírito Santo me impulsiona a dizer para você, não abandone a herança do Senhor, aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te entregou, aonde o Senhor te colocou, meu querido. Lute, batalhe. Samar, ele era o único homem naquele lugar, mas ele não se acovardou diante do inimigo. Eram muitos filisteus, era um batalhão inimigo, mas ele falou, não, a herança do Senhor eu não vou abandonar, aquilo que Deus me deu eu não vou deixar. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, batalhe por aquilo que Deus te entregou, lute pela tua família, lute pelos teus, amém? Em nome de Jesus, não abandona, não deixa o inimigo tomar conta da herança do Senhor, não deixa o inimigo tomar, se apossar daquilo que Deus te deu, amém? Não deixa o inimigo se apossar da tua casa, da tua família, do teu ministério, daquilo que Deus confiou na tua mão, a obra que Deus confiou na tua mão, amigo, irmão, é do Senhor essa obra. Em nome de Jesus, minha irmã, é do Senhor essa obra que você vive, que você recebeu, é tudo do Senhor. Não abandone, lute como Samar, e o Senhor te dará grande vitória, aleluia, porque o Senhor, quando com o homem de Deus, aleluia, pode se levantar multidões, pode se levantar o inferno, você triunfa, amém? Receba essa palavra no teu íntimo, no teu coração, amém? Aleluia, não abandone a herança do Senhor, não abandone aquilo que Deus te deu, lute contra Satanás, contra os seus demônios, lute, persevera, amém? Em nome de Jesus, convido você a fechar os teus olhos mais uma vez e a orar comigo. Vamos orar sobre esta palavra, amém? Pai, nós te glorificamos pela palavra que enviaste. Obrigado, Senhor, por ter falado conosco neste momento, Pai. Talvez o teu filho, Pai, que me ouve, talvez a tua filha, meu Pai, que ouviu essa mensagem, está cansada, meu Deus, dessa situação, Pai amado. O inimigo tem se levantado e tem sido uma situação, meu Pai amado, de dor, tem sido uma situação de vergonha, e ele tem pensado em deixar, meu Deus amado, a herança do Senhor, em abandonar aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Ah, meu Deus querido, em nome de Jesus, fortalece o teu filho, fortalece a mão do teu filho, fortalece, meu Pai, a alma do teu filho, porque o inimigo tenta destruir, meu Pai, a nossa alma, o nosso ânimo, porque se ele destrói o nosso ânimo, meu Deus, as consequências, Senhor, são de derrota na nossa vida. Nós não podemos perder o ânimo, Senhor, e a fé de que nós venceremos e que viveremos na liberdade do Senhor, viveremos, meu Pai amado, na plenitude das tuas bênçãos, Senhor, aleluia, na promessa do Senhor, na herança, na terra do Senhor que o Senhor nos prometeu, Pai. Em nome de Jesus, Pai, fortalece o teu filho com a tua armadura, com o teu Espírito Santo, Pai. Ah, meu Pai, a tua palavra fala no demais, irmãos meus, revesti-vos no Senhor e na força do seu poder. Tomai toda a armadura de Deus para batalhar contra os principados e potestades. Aleluia. E apesar de fazer tudo, Senhor, depois de fazer tudo, após fazer tudo, ainda estar firme, aleluia. Oh, meu Pai, no dia mau, estar firme, no dia da tribulação, aleluia. Bendito seja teu santo nome, Pai. Eu te glorifico, Pai, por esta palavra. Eu te glorifico porque o teu Espírito Santo está se movendo em nós, Pai, através de nós. Aleluia, creia, meu irmão, aleluia. Pode parecer impossível. Já pensou, amado, apenas um homem contra um exército?
Aleluia. E esse único homem tendo vitória, pois é, aconteceu. Samar foi registrado esse exemplo para mostrar para nós que quando Deus é com o homem, pode levantar um exército. Você vai vencer, meu irmão. Assim como Samar venceu. Aleluia. E ficou ali, aleluia, com aquilo que Deus deu para ele. E viveu, aleluia, os propósitos de Deus ali naquela terra. Colheu os frutos que o Senhor deu, aleluia, ali para ele. Você vai colher também, você vai viver os frutos, você vai colher os frutos, você vai se alegrar na terra boa que o Senhor te deu. Amém? Receba essa palavra no teu íntimo, no teu coração, meu irmão. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família. Amém? Toma posse dessa palavra. Em nome de Jesus, compartilha também essa mensagem para que mais e mais pessoas e vidas sejam alcançadas em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus.